Gente, perdão, salve Maria Imaculada. A internet tá querendo deixar na mão. Aí eu tentei arrumar agora, vamos ver se não cai mais. Se cair, não vai dar pra concluir a live, né? Deixa eu convidar outras pessoas aqui. Salve Maria, Helene, Afonso Gomes, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui, gente, se tá aparecendo aqui pra mim também, né? A internet tá horrível. Não apareceu aqui, vamos ver. Deixa eu compartilhar também. Nossa, a internet tá horrível. Essa live eu ia fazer à noite. Mas porém, apareceu umas tarefas para mim fazer. Apareceu algumas tarefas para mim estar fazendo. Eu vou estar ocupado amanhã o dia inteiro. Eu vou estar ocupado 3 dias o dia inteiro. E talvez não vai dar para mim fazer live à noite, porque eu vou dar prioridade às missas. Tá indo na missa à noite. Então vai ser corrida esses 3 dias. Aí sábado tudo bem, sábado eu tô de boa. Fica de pé o ofício da Imaculada Conceição à Virgem Maria, que eu vou estar fazendo à tarde, sábado, às 6 horas, né? Deixa eu ver aqui, gente. Paz de Jesus, amor de Maria. Amém. Boa tarde, irmão Kelly Silva. Paz de Jesus, amor de Maria. Gente, a internet está horrível, eu peço desculpa. Se vocês puderem compartilhar aqui, eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Tá horrível. Até parou na internet, não sei se parou aqui, não parou, ainda bem, né? Amém, gente. Deixa eu convidar mais gente aqui, então, né? Para vir participar. Essa live eu ia fazer à noite, mas vou ter... aparecer umas tarefas para mim fazer aí. E não vai dar para mim fazer à noite. À noite eu vou ter que ir na missa, agora eu tenho que ficar com a minha filha. Esses 3 dias aí nem sei se eu vou conseguir ver minha filha, porque eu vou estar tarefado pra caramba. Não sei se eu vou chegar cedo também, durante esses 3 dias. Sei que vai dar tempo para ir na missa, né? Então, o que eu vou fazer essa live agora, que era para fazer à noite. Vou passar o final da tarde com a minha filha, porque amanhã nem sei se eu vou conseguir chegar a tempo de estar com ela, de ir na missa, de fazer a live. A missa é a prioridade, né? Com certeza. Sem Jesus, sem Eucaristia, a gente não é ninguém, né? Nosso alimento, a nossa defesa é a Eucaristia, né? Se nós quisermos ser santos, se quisermos vencer o demônio, devemos estar comungando sempre. A alma, quando comunga com Cristo, a alma se une a Ele e Ele se une à alma. O sangue de Jesus começa a percorrer pelo nosso próprio sangue, pelas nossas veias, quando nós comungamos Jesus. Pena que é poucos, né? Pena que é poucos que dão valor nisso, né? Nunca pensaram nisso, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, gente. Jéssica Borges, seja bem-vinda, minha irmã. Se inscreveu na outra live, né? Tem que filmar live ao vivo, né? Minha. Deu sorte, porque eu ia fazer só à noite, né? Mas eu resolvi fazer agora mais cedo, gente. É imprevisível, né? A gente... Amém. Até que enfim eu peguei uma live ao vivo. Esses dias não pude acompanhar ao vivo. Quando eu ia ver já tinha passado. Eu também não consigo viver sem Eucaristia. Amém.
Não tem como, né, Jéssica, viver sem a Eucaristia, né? É impossível. É impossível ser santo, sem a Eucaristia e sem devoção à Virgem Maria, né? Santíssima Mãe de Deus. Peço vocês compartilhar. Tem gente querendo participar do Texto dos Homens, né? No meu grupo. Tô vendo aqui os pedidos. E não consigo compartilhar. Agora travou a internet e foi no computador. Só o YouTube tá rodando. Misericórdia. Se bem que o meu computador é muito velho, viu? Preciso renovar tudo aqui. A tecnologia aqui tá ficando para trás. Ela já ficou para trás há muito tempo. Bom, tudo bem. Deus sabe o que faz. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 7, versículo de 6 a 14. Amém? Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 6, aliás, capítulo 7, versículo de 6 a 14. Né? Não dá pra mim. A internet tá ficando louca. Afonso pede oração por ele. Amém. Pode deixar que ele tá nas minhas orações. É verdade, né, gente? Se sente completa na Eucaristia. Às vezes o rosário, se você vai na. Gente, você vai na missa. Se você rezar um terço antes da missa, e depois participar da missa e comungar bem, fazer uma ação de graça boa, você se sente outra pessoa, né? As graças que nós recebemos são imaginárias, são grandiosas. Infelizmente, poucos católicos dão valor nisso, né? E tem gente que não tem e dá valor, como se tivesse, né? Então é complicado. Mas vamos lá. O Evangelho de hoje. Eu tô aqui, gente, tentando compartilhar, mas não vou conseguir. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sempre com reverência, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Capítulo 7, versículo de 6 a 14. São Mateus. Não lanceis aos cães as coisas santas, e não atireis aos porcos as vossas pedras, para que não calquem com os seus pés. E voltando-se contra vós despedacem. Pedi e vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, a quem bate se abrirá. Quem dentro de vós dará uma pedra ao seu filho? E se esse lhe pedir pão, se ele lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-o a vós a eles. Esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e numerosos são aqueles que por aí entram. Estreita, porém, é a porta, apertado o caminho da vida. Raros são os que encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Beijando o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que vamos ler a palavra, devemos ler com muito amor, carinho. São Jerônimo falava que a palavra, ele fala que é doce delícia a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus é a que liberta, a palavra de Deus é a que salva, a palavra de Deus que nos cura.
A palavra de Deus que nos dá auxílio, nos orienta. E aqui no Evangelho de hoje o Senhor fala: tudo que pedires será dado pelo Pai. Mas a gente muitas vezes não sabe pedir a Deus. Não sabemos nem se expressar para Deus. Muitos de nós não sabemos pedir a Deus. Pedimos coisas superfluas, coisas que achamos que vai nos fazer felizes. E muitas vezes aqui nós pedimos tudo que nós pedimos a Deus, achamos que aquilo vai ser bom para nós, aos olhos de Deus não será bom. Às vezes as pessoas falam assim: por que Deus não me abençoa com tal coisa? Mas será que essa coisa que você está pedindo, essa bênção que você está pedindo, trará frutos bons para você? Vai te servir? Vai te fazer feliz verdadeiramente? Às vezes o Senhor deixa de nos dar as coisas, ou Ele espera o momento certo para não perder a nossa alma. É assim que Deus nos ama. Para ir para o céu não é nada fácil. É preço de sangue. Precisamos renunciar. E nós pedimos muitas coisas para Deus, mas nunca pedimos a graça da perseverança, da santidade, da castidade e do amor à cruz. Pedimos emprego, pedimos namorada, pedimos para que a faculdade, passamos na prova de uma faculdade, ou num teste de um trabalho, ou seja qual for. Então, tudo bem, não é errado pedir. Mas o essencial, nós não pedimos, que é a salvação da nossa alma. A graça da perseverança diante da tribulação. Muitas vezes de nós não sabemos esperar a vontade de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente não esperamos o tempo de Deus, nós queremos que seja para ontem. É como se fosse hoje, né? 3 minutos fica pronto. Pedir hoje, pedir de manhã uma graça de Deus, à tarde o Senhor tem que me conceder, senão a minha oração não foi ouvida. E não é bem assim. Nem tudo que vamos pedir a Deus, o Senhor vai nos conceder rapidamente. Talvez Ele vai precisar que você amadureça mais para receber, alcançar aquela certa. Gente, tomara que não trava, que está querendo travar. Senhora Virgem Maria, manda os seus anjos. A mamãe está aqui, ó. Nossa mãe. Manda os seus anjos, mãe, que é uma batalha para fazer essas lives. Mas vamos lá. Portanto, que Jesus chega no seu coração e através dessa live conquiste você. Dá uma clareza, que a luz do Espírito Santo venha iluminar, né, nossa mente, nossos olhos, nosso coração, né? Misericórdia, Senhor. Tá difícil ultimamente fazer live aqui. Mas vamos lá. Pedi e vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Só esse versículo 7 aqui dá uma pregação linda. Todo o evangelho é lindo. O problema é que nós pedimos errados e buscamos lugares errados a graça de Deus. Muitos católicos buscam Deus em lugares errados e pedem errado. Agora há pouco tem um grupo de católicos aqui no Face. Eu não sei que se diz, eu não sei quem é que comanda esses grupos que fazem no Facebook, né? Deveria só postar coisas católicas. A igreja católica ela é rica, né? Em tudo. Ela é rica. Várias histórias de santos, histórias de Nossa Senhora, dos que são devotos da Virgem Maria, né? São domingos, dominicanos, são franciscanos, os carmelitas, né? E tantas outras ordens, né, religiosas que tiveram a sua história, que foi fundada pelo Espírito Santo, no coração de Deus, de Maria. E as pessoas colocam lá, grupo Caminho de Jesus, caminho não sei da onde, de Nossa Senhora. Aí o que a gente vê é pregação de protestante lá dentro. Esses falsos profetas que de vida, de santidade não tem nada.
querem reputação, querem reconhecimento, e nós vemos esses católicos permitindo que essas lives de falsos profetas venham até nós católicos. E aí, o que acontece? Não lê Sagrada Escritura, ele não lê livros dos santos, não lê doutrina, a fé dele fica abalada, diante de uma tribulação, diante de uma dificuldade, diante de uma perca, aí ele recorre a qualquer um que fala de Deus por aí. Porque o demônio, ele engana muita gente hoje falando aquela... Gente, você me perdoa, tá uma porcaria, viu? Misericórdia, essa internet me deixa louco, vai deixar pirado. Olha, as lives agora que apareceu, misericórdia, agora que apareceram algumas mensagens pelo celular aqui de algumas pessoas. Boa tarde, Maria, amém. Então, o que eu estava falando, né? A gente vê aí os católicos que não tem conhecimento, não tem verdade, não tem uma vida de oração, uma pessoa que não busca verdadeiramente Cristo, não conhece a sua doutrina, a riqueza da sua igreja, aí começa a ir buscar Deus e falsos profetas, porque eles conseguem fazer uma pregação sentimental, fazer a pessoa chorar, aí a pessoa sente aquela paz, aquela emoção, ela acha que Deus está curando ela. Tá vendo? É de Deus, ele fez eu chorar, eu senti tocado por Deus. E sabemos que não é bem assim. Então, católicos, apostólico romano, você tem Jesus na Eucaristia. Jesus, ele fala: pedi e vos dará, buscai e achareis. Agora, onde você tem buscado Jesus? Lá no Espiritismo? Nos falsos profetas, os hereges, uma igreja, uma live evangélica, uma igreja evangélica, igreja não, salão evangélico, né? Que igreja só existe para mim uma só, a católica, apostólica, romana e ponto final. Essa é a fundada por Cristo, as outras não são fundadas por Cristo Jesus. A igreja católica começou no seio de Maria. Começou pelo seio de Maria, pelo ventre de Maria, a história da igreja católica. Jesus instituiu a Eucaristia, instituiu a Santa Missa, instituiu os sacerdócios, derramando o ministério do sacerdócio aos discípulos, e assim foi criando a sucessão apostólica, como até hoje. Por isso que a igreja existe no mundo inteiro, a igreja católica. No mundo inteiro, em algum lugar desse momento, no mundo está acontecendo uma missa. Ou vai acontecer uma missa. O sangue do sacrifício vai acontecer. O sangue será derramado de novo no altar do Senhor. Isso está acontecendo. Algum lugar do mundo, neste momento, vai acontecer. Vai dar 3 horas. Tem lugares que a hora 3 horas tem missa, por exemplo, na Lago São Francisco, aqui em São Paulo, daqui 17 minutos vai acontecer o sacrifício. Lá tem missa às 3 horas. Então, o católico, ele não sabe pedir bem. Pede mal, vive mal e busca o lugar errado, Senhor. Os olhos de Deus estão em todo lugar, mas Deus não está em todos os lugares. Você não vai encontrar Deus verdadeiro no Espiritismo, na Allan Kardec, Mesa Branca, astrologia, numa simpatia. Quantas pessoas se dizem católicas que tem o elefante virado de bumbum para a rua? Ou Buda gordo? Falsos deuses, falsas crenças. É por isso que não é abençoado. É por isso que vive mal, cheio de doença. Aí ela tem essa fé dela aí, essas crenças de falsos deuses, vai na missa, comunga ainda, confessa mal, vai em missa de cura e libertação, não acontece. Não muda de vida. Continua adorando falsos deuses, continua buscando deuses falsos. Tá cheio de católico assim. A gente não precisa ir em outras seitas diabólicas.
para receber a graça de Deus. Não precisamos. Jesus está vivo na Eucaristia. Ele está no sacrário. A cada Santa Missa, um milagre acontece eucarístico. O mistério de Deus acontece. Você não precisa buscar os falsos deuses. Você não precisa buscar superstições. Atrás de revelação de pastor não sei fulano de tal, beltrano de tal. Você tem Jesus na Eucaristia. Você está mendigando a oração de falsos profetas. Se você tem um Senhor, a sua igreja ela tem Jesus Eucarístico. Tem Nossa Senhora. Tem um rosário. Tem consagração a Nossa Senhora. Nós temos sacrifício, nós temos confissão, nós temos grupos de orações. Você não tem que ficar mendigando ou ficar dando tiro para tudo que é lado aí e ficar ouvindo falsos profetas que vai só enganar você, querer te tirar da verdadeira fé que é a Igreja Católica. Por que muitos católicos se perdem? Tinha uma pessoa que me acompanhava direto nas minhas lives. Ela parou, até no Zap parou de falar comigo. E eu achei estranho. Eu tinha procurado, ouviu minha live, falou que ia mudar de vida, que era católico, pediu os conselhos, Deus operou na vida dela. Porém, daqui a pouco eu vejo ela compartilhando no grupo católico coisas protestantes. E nunca mais falou comigo. É isso que acontece. Oséias 4 fala: o meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Ninguém conhece a Deus. Ninguém conhece a Igreja Católica, ela é rica. A doutrina é rica, a história dos santos são maravilhosas. Padre Pio, São João Maria Vianney, São Francisco de Assis, São Francisco de Sales, São Domingo de Gusmão, Dom Bosco, São João da Cruz, Santa Teresinha de Ávila, Santa Teresa da Ávila, Santa Teresinha Menino Jesus, Papa Santos, Santa Águeda, Santo Estevão. Quantos santos, quanta história riquíssima dos santos que souberam pedir a Deus e que seguiram uma fé só e suportaram a cruz. Muita gente pede graça para... Tem gente que segue até evangélico, se diz católicos, se dizem católicos e segue evangélico para o sofrimento. Você sabe por que nós sofremos? O mundo é um vale de lágrimas, consequência do pecado de Adão e Eva, consequência dos pecados dos homens. E as consequências vão vir mesmo. Tudo tem uma consequência, as escolhas traz consequência. Se você optou pelo pecado, ele vai te trazer consequência. Você pode esperar. E a consequência do pecado é o quê? O salário da morte. O salário do pecado é a morte. E Jesus fala: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta espaçoso, o caminho que conduz à perdição, e é numerosos que são os que por aí entram. São numerosos. Muita gente. Ninguém quer saber de jejuar, ninguém quer saber de cruz, ninguém quer ouvir uma pregação sobre cruz. As pessoas estão realmente doentes, só querem pensar na felicidade terrena, esquece a felicidade celestiais. Não sai a palavra, misericórdia. Até barulho acontece, oh meu Deus, tira toda a concentração. Perdão, gente, esquece a felicidade celeste, né? No paraíso, na eternidade. As pessoas querem ser felizes aqui na terra. Esquece do paraíso que Deus preparou. É verdade que na casa do meu pai há muitas moradas.
eu vou preparar lugares para vocês, um lugar para vocês lá. O Senhor está preparando um lugar para nós. Já preparou, né? E se nós não formos para o paraíso, lá vai ficar vago, escrito com o seu nome no lugar. Quantas pessoas vivendo de ilusões, querendo seguir Cristo, mas não querem pagar o preço, não querem ir para a cruz. Os falsos profetas, esses evangélicos, são uns deles, que só pregam prosperidade, só prega mudança de vida, e que você tem que ser próspero, e você tem que ter um bom emprego, você tem que ter dinheiro, tem que pagar bem o dízimo, investe na obra do Senhor. Eu conheço um vizinho aqui na minha rua aqui, que ele é da Igreja Universal. Ele tem quase 100 anos de idade. Uma vez eu trabalhei com ele. O que aconteceu? Chegando o dia de pagamento, eu vi ele com um bolão de dinheiro assim, guardou no bolso. Depois fiquei sabendo que ele doou tudo para essa Igreja Universal. Igreja não, seita espírita, né? Porque o de Macedo é espírita, maçônico. Quantos católicos sendo enganados, hein? Querendo uma porta larga. Essas pessoas, gente, se dizem católicos, é uma grande artimanha do demônio. Essa é a grande artimanha de Satanás. Essa é a grande artimanha do demônio. Padre Gabriela Amorfi, ou Amorfi, né, que fala, um exorcista, já morreu, um dos maiores exorcistas da história da igreja, né, de Roma, da diocese de Roma. E uma sessão de exorcismo, ele pede para os demônios falar. Em nome de Jesus, os demônios são obrigados a falar. E bate na tecla do sacrifício, né? Foi o nosso trabalho intuito é fazer que os jovens, homens e mulheres de Deus, odeiem o sacrifício. Nós trabalhamos intensamente para que isso não seja pregado e nem os jovens, os homens vivem. O demônio, ele odeia o sacrifício, ele odeia. Gente, quando você oferta o teu sofrimento, o seu martírio, o seu desemprego, uma doença, quando você oferta a Deus, Senhor, faça a sua vontade, mas enquanto eu estiver passando por essa dor, eu ofereço em reparação pela minha salvação, pelos meus pecados, pelas almas dos pecadores. Você se une ao sofrimento de Cristo. Obrigado, Samuel. Celestiais. Saiu agora a palavra celestiais, né? Eu amo o céu e gosto de pensar nas coisas celestiais. É isso. Então o homem entra no desespero. Mas qualquer doença, qualquer dificuldade, entramos no desespero, estamos em choque. E se a gente não tiver uma vida de oração, não tiver uma firmeza mesmo, um apego a Jesus Cristo, a Santa Maria, Mãe de Deus, a devoção, não tivermos comungando, não tivermos uma vida reta e santa, nós se perdemos mesmo. Quantas pessoas que se perdem pelo caminho, que começam e se perdem. Não conhece a doutrina católica, não lê o catecismo. Uma pregação dessa aqui, quantos estão vendo? Quantos que permanecem cá vendo? Talvez a live minha chegue até 1000 visualizações, mas quantos ficam? Você acha que as 1000 pessoas ficam vendo até o fim essa live, esse tipo de live? Imagina! Porque não interessa a elas. O que interessa mais é o povo hoje, principalmente os católicos, que dá vergonha às vezes. O que interessa é missa de cura e libertação. O que interessa é revelação, profecia. Acha que Deus é magia, mágico. Não, eu vou entrar nessa live aqui porque Deus vai falar comigo. Eu sou infeliz. Você quer que Deus fale com você? Leia a Sagrada Escritura. São Jerônimo, ele fala: quando nós rezamos para Deus, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Muita gente, me dá uma palavra, Senhor.
Ah, eu vou ouvir esse evangélico, ouvir essa pregação, até mesmo de católicos, se diz de revelações, e que Deus está mostrando, e que não sei o que é, o povo vai lá seguir esse homem, esse pregador. Ah, ele tem um dom de revelação, vamos lá, é bom que Deus revela. Quem sabe Deus não fala da sua vida um pouco, o que vai acontecer, prever o seu futuro. Sendo enganados, vivendo de ilusão. Vivendo de ilusão. Não tem preço para ser pago, não paga, não entende. Seguir a Cristo. Eu fiz a live ontem. O evangelho de domingo, se eu não me engano. Quem quiser ser digno de mim, toma a sua cruz e segue-me. Toma a sua cruz. Quer ser meu discípulo? Renuncia a sua carne, a si mesmo. E segue-me. Quando Jesus, na transfiguração do Senhor, Pedro, vamos fazer as tendas para nós, Senhor. Porque era maravilhoso o céu. Ele viu Elias, Moisés e Elias, com Jesus, paraíso, sentimento gostoso, de alegria, de paz. Mas Jesus fala: não, Pedro, devemos passar pelo Calvário. E você também, Pedro, passará pelo Calvário. Passaremos por Calvário se quisermos ir para o céu. Se quisermos ir para o céu, deveremos passar pelo Calvário. E saber pedir as graças necessárias para a nossa vida. É claro, gente, que Deus, se você está desempregado, Deus não quer ver você desempregado. Se você quer fazer um estudo, estudar para ser um médico, para ser um doutor, mas para fazer o bem, Deus vai te abençoar. Mas busque primeiro o reino do céu. Pede a graça, deixa Deus, a vontade de Deus acontecer na tua vida. É o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Santa Teresinha fala: a nossa vida é um brevíssimo segundo. Teremos tribulações sim com Cristo. As pessoas, esses falsos profetas, quem achar ruim, achar que eu estou atacando eles, quer que se dane, porque eles atacam a gente direto. E tem mais, esses hereges ficam ofendendo a nossa mãe. E aqui eu estou pregando a verdade, eu estou desmascarando Satanás, que usa desses falsos profetas. Padre Pio falava: o protestante tem um fundador, um anjo, e o nome dele é Lúcifer. Padre Pio é santo, ele sabia o que ele estava falando. Se você não sabe, a maçonaria, fundada por protestantes, pastores, se você não sabe, na França e depois para a Inglaterra. Então, eles são falsos profetas assim. Tiraram os 7 livros da Bíblia. Não honram a Santa Mãe de Deus. Desprezam a criação divina. Porque a Virgem Maria é a criação de Deus. Foi Deus que ornou ela, que fez ela. Deus quis que fosse por ela que Jesus viesse ao mundo. Um Salvador viesse ao mundo. O seu filho viesse. Tinha que ser gerado no ventre de uma mulher santa, escolhida por Deus, separada do pecado original. Essa é a fé católica. E é bíblico. Pessoas que não acreditam em confissões. Um homem não pode perdoar o outro. Mas pode perdoar sim, um ou outro. Agora, os padres, eles são persona Christi. Eles são ungidos pelo ministério da igreja. E pelo ministério da igreja, Jesus deu a autoridade de eles perdoar os nossos pecados. Os padres, bispos e o Papa. E os cardeais, assim vai. Claro que nós, leigos, não podemos perdoar uns aos outros. Devemos perdoar as pessoas, mas é diferente. Temos que perdoar uns aos outros. Mas o padre é um sacramento. É um ministério da igreja, que foi derramado pelo sacerdócio na pessoa do padre. Aí eles falam: não, confessar com o homem, ele não tem poder para perdoar. O padre também não tem poder para perdoar, mas pelo ministério da igreja, que foi confiável a ele. Tantas vezes os padres, quando eu vou confessar, ele fala assim:
pelo ministério que a mim foi confiável, que a mim, pelo ministério da igreja, tem um padre que, eu não sei qual é o padre, que eu, quando eu confesso com ele, faz essa oração. Pelo ministério que a mim foi confiável, eu te concedo o perdão, a paz, eu te absolvo os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala, Jesus te perdoou agora, meu filho, força. O próprio padre fala, Jesus te perdoou pelo ministério da igreja. Ele usou das mãos sacerdotais do padre. E as mesmas mãos que traz Jesus Eucarístico na Santa Missa, e nunca deveríamos ficar mendigando a oração, porque no momento do ofertório é o momento de nós entregar tudo a Deus. E a Santa Missa, o Calvário, é que pode transformar o nosso interior. Eu ouvi uma pregação do Anderson Reis ontem, um santo que falou assim, que basta uma comunhão, basta uma Eucaristia que você comungar para nos tornar santo. Então, por que nós ficamos mendigando oração de falsos profetas? Porque tem que ficar lendo horóscopo, signo, se não existe. Um dia me perguntaram, que signo que você é? Eu sou de Jesus Cristo. E se vier me perguntar, fala, meu signo? Eu não tenho signo, eu tenho um Senhor na minha vida. É Jesus Cristo de Nazaré. E eu tenho uma senhora, Maria de Nazaré. É Santa Mãe de Deus. Ou seja, e hoje o Senhor nos convida, né? Entrar para a porta estreita. Não fugimos da nossa cruzes, porque sem a cruz não tem salvação. E o caminho da salvação é para a porta estreita, assim. A gente vai chorar, a gente vai perder pessoas, vai perder amizades. Muitas pessoas vão nos odiar. Seremos mal vistos por nós amarmos Jesus. Só que o caminho da salvação é essa. Agora, tem gente que quer ser amigo de todo mundo, né? Tem esse também tipo de pessoas que dentro da igreja que não querem ser perseguidos, que não faz uma pregação que não faz uma pregação severa, né? Falando a verdade, faz uma pregação doce que parece ter até diabetes. As que dá diabetes nas pessoas, né? É perigoso dar diabetes nessas pregações doces que tem doce por aí que os pregadores, porque não querem perseguição, não querem pagar um preço. Diz que os grupos estão vazios. E o mundo está entrando cada vez mais em colapso, em trevas, por causa do nosso contra-testemunho também. Porque muitos cristãos, muitos católicos estão vivendo um cristianismo light, um relativismo. Querem para o céu, mas não querem pela porta estreita. Muitos católicos acham que, sendo cristão e vivendo pela porta larga, serão salvos. Quais são esses? Que vivem amasiado e comungam, que tem problema de homossexualismo e comungam, que está no pecado. Aqueles que vê pornografia, vê novela pornográfica, faz fofoca, rouba na empresa, mente, acredita nos falsos deuses, falsos profetas e acredita em superstição. E ainda comunga Jesus, comunhão sacrílega, comungando em pecado grave ou pecado mortal, está comungando errado. Comunhão sacrílega. E Paulo fala que aquele que não saber distinguir da Eucaristia será réu de condenação. E quantas pessoas comungando mal se comportam mal dentro da Santa Missa? É roupa mal vestida, sensualizando os homens sensualizando as mulheres. Não pode falar nada. Agora vai comungar de joelho, vai uma mulher bem vestida com um véu comungar para você ver. É proibido, tem dioceses que até proíbe, padres que proíbem. Eu conheço padres que a comunhão é na mão, nem na boca, não quer dar. O direito código canônico fala que a gente recebe a Eucaristia, pode receber de joelho e na boca, que é um direito nosso. Quantos padres, hein? Devemos rezar muito por os padres.
porque esses padres são enganados pelos demônios também, estão em pecado. Devemos rezar pelo sacerdote, devemos rezar pela Santa Igreja, rezar pelos nossos irmãos, leigos e leigas. E se quisermos entrar no paraíso, caminhamos pelas portas estreitas. Agora, fora da passagem de hoje do Evangelho, vou mais adiante. O mesmo capítulo 7 de São Mateus, agora versículo 15. Guardai-vos os dos falsos profetas. Eles vêm e a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Versículo 15. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. É pelos seus frutos que os conhecereis. E conhece porventura uvas. Aliás, eu não vou ler isso aqui não. Continuar não, gente. É pelos frutos que os conhecereis. Eu termino aqui. É pelos frutos que os conhecereis. É pelos frutos. Depois, se você quiser continuar lendo todo o capítulo 7, você lê. Será maravilhoso até para você meditar. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Lobos. Ontem eu vi um vídeo, até fiz uma live criticando, né? Um padre, né, em Minas, ele tem uma amizade com um pastor, e no final da missa ele deixou o pastor dar uma palavra do púlpito. Disse que tinha acabado a missa. E ele aproveitou e deu uma... Vocês conhecem Jesus? Católicos, vocês conhecem Jesus? Como se o católico não conhecesse. Uma pergunta meio que assim, querendo atacar e bem discreta, né? Querendo tirar os católicos. É da Batista esse pastor aí. Diz que é amigo do padre. Nós temos que acabar com o preconceito, que Jesus é um só, e que o Salmo 23, não sei o que lá. Eu olhei assim e falei, peraí, como que pode assim? Quem é ele para falar de alguma coisa de Deus no púlpito da igreja católica, diante de um altar que é onde acontece o santo sacrifício? Coisas que na igreja batista não acontece, ele é suco e pão de uva. A igreja católica é corpo e sangue e alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O lugar do pastor é estar sentado no meio do povo. E se eu tivesse numa missa dela e perguntasse, vocês conhecem Jesus? Eu levaria esse pastor no sacrário e falava, pastor, Jesus, pastor. Eu conheço Jesus, está aqui. Gente, a gente tem que ter convicção do que acreditamos. Católicos, não fica babando o ovo para qualquer merdinha por aí não. Você tem um maior tesouro da sua vida, tem que ser Jesus Cristo. Você tem que visitar o sacrário, você tem que rezar, você tem que adorar, você tem que comungar, sai do pecado, sai da lama. Para de ficar com essas histórias, eu tenho que parar de sofrer. Um fulano de tal, um pastor falou que eu estou sofrendo muito, é maldição. Mentira! Muitos sofrimentos que nós passamos são as más escolhas que fizemos. E nós pagamos um preço. É mentira. Se você sair da igreja hoje, você vai viver tribulação na sua vida. Só que você vai ter uma liberdade. Só que o mundo vai te cobrar essa liberdade. Muitos estão sofrendo, não tem martírio. Não sou da igreja, mas vive num sofrimento. Vive no seu martírio, vive no seu tribulação. Aí vai descontar no sexo, na droga, na bebedeira, numa festa profana. É isso. É isso que acontece. Mas serão tristes, infelizes. E pior, serão mais infelizes, sofrerão mais no quinto dos infernos. Porque aquele que conheceu Cristo e abandonou a barca será cobrado. E pode ter certeza, não será digno de Cristo. Porque Jesus fala, aquele que quiser ser meu discípulo,
Toma a sua cruz e segue-me. Toma a sua cruz e siga-me. Mas que a gente vê os católicos imitando um protestante. Para o seu sofrimento, para de sofrer. Como assim para de sofrer? Se for por amor a Jesus, você não vai sofrer por amor a Ele? Porque Ele sofreu por você. Ele sofreu por você. Ele morreu por você. Ele era Deus. Ele é Deus. Santo. Eu vou ler aqui Isaías para terminar. Isaías já profetizava o que ia acontecer com o Cordeiro de Deus. Isaías 53. Essa palavra veio hoje para mim. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor. Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade. Homens das dores, experimentados no sofrimento, como aqueles que diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o suportávamos como um castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos descarregados como ovelhas. Seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado, resignou-se e não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro. Uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender a sua causa? Quando foi suprimido das trevas dos vivos, mortos pelo pecado do meu povo. Foi-lhe dada a sepultura e ao lado dos fascinados. Ao lado dos fascinoras. Ao morrer, achava-se entre malfeitores, sem bem que não haja cometido injustiça alguma. Em sua boca nunca tem havido mentira. Jesus morreu quieto, calado. Jesus foi crucificado numa cruz, sendo Deus. Ele tomou nossas enfermidades. O castigo que ia cair sobre a humanidade, ele sumiu sobre ti, sobre si mesmo. Ele tomou as nossas enfermidades, ele assumiu nossos pecados. E toda a maldição que ia cair sobre o ser humano caiu sobre ele. E tem gente que fala que a cruz é maldição. Hereges, vocês vão pagar caro por isso. Vocês querem tirar a glória de Deus da cruz. Herege, isso é coisa do demônio. É coisa de Satanás. O demônio tem medo da cruz. Ele tem medo do sofrimento. Ele tem medo de uma alma que sofre por amor a Deus. Satanás morre de medo daquela alma que ama Jesus, que paga um preço, nem que for custar o seu sangue. O demônio, ele caga de medo de uma alma eucarística, de uma alma que reza, que dobra o seu joelho, paga um preço, que realmente sobe para a cruz com Cristo. O demônio tem medo da cruz. Ele tem medo, porque aqui foi dada a vitória. Aqui a glória de Deus foi manifestada. E aí vem gente
falando que nós não devemos sofrer, porque se nós estamos seguindo a Cristo e estamos sofrendo, é porque nós estamos cheios de maldição. Você é um infeliz que pensa assim. Você está debaixo da desgraça de Deus, do demônio. Porque na história da igreja, nenhum santo teve vida fácil. Nenhuma história do santo teve vida fácil. Padre Pio apanhava dos demônios. João Maria Vianney atormentado pelos demônios. E todos os outros santos. Santa Rita de Cássia teve um espinho que fedia na testa dela. E doía. Quantos santos receberam? A Beata Alexandrina Maria da Costa, que para não perder a sua castidade, a sua virgindade, porque ia ser estrupada pelos 4 homens, pulou numa altura de 4 metros e depois deu uma doença nela, que ela ficou de cama durante muitos anos, vivendo de Eucaristia. Ainda Jesus pegou ela e pediu para que ela vivesse a paixão dele na carne dela, para expiar os pecados do mundo. E quantas almas a Beata Maria Alexandrina da Costa salvou? Quantas almas diante do leito da sua cama, que viveu só de Eucaristia. Aí vem esses pregadores nojentos, falsos profetas, enganar os católicos caem na laiba deles. Imagina, Jesus já sofreu por nós, não devemos sofrer por ele, nós não, ele já sofreu por nós. E ele tem que dar graça agora para nós. Infelizes, estão caminhando ao inferno. Eu ouso dizer, estão caminhando ao inferno. Sem cruz não tem salvação. É palavra de Deus. O caminho da perdição é larga. O caminho da salvação é a porta estreita. Não existe salvação sem passar pelo Calvário e pela porta estreita. Não tem. Não adianta. Se você quer viver um cristianismo light, vire evangélico. Siga qualquer coisa, mas não seja católico. Porque se você quiser ser católico, apostólico romano, filho de Maria, seguidores de Jesus Cristo, amor, se você ama Jesus, toma a sua cruz e segue Ele. Porque não foi fácil para a vida de ninguém dos santos que moram no céu. Não foi fácil para Pedro, Paulo, Santo Estevão, que morreu apredejado, Santa Águida, por não querer romper sua virgindade, e um rei muito louco que cortou seus seios. Outras santas que perderam os olhos, só acho que é Santa Luzia. Quantos santos guardando a sua castidade, a sua santidade, vivendo o martírio por amor a Jesus Cristo, que sofreu. Santa Bernadette, sua vida de sofrimento, doença, e que Nossa Senhora aparecia para ela, Santa Bernadette. Tantos santos, meu Deus, que derramaram o seu sangue, que renunciaram a sua carne, a sua vontade, e que sofreram para ganhar o céu. E a palavra de Deus é muito clara: é do violentos o reino do céu. E para o céu é pela porta estreita. Quem está indo pela porta larga está indo para a perdição, o caminho do inferno. E quem cair lá no inferno nunca mais verá e sentirá o amor de Deus por ele. Não vai ter mais como voltar atrás. Não vai ter arrependimento. Aliás, vai se arrepender tardio. A maior dor de uma alma condenada ao inferno não é só o cheiro de enxofre, o fogo pegando ela, e as torturas imaginárias que sofrerão, ou quem sofre, né, as almas lá, pelos demônios. É a dor do arrependimento tardio. Por que eu não mudei de vida? Que cagada que eu fiz. Aí vai viver na escuridão. Nunca mais verá luz nenhuma.
choro, ranger de dentes, blasfêmias. E essas almas condenadas que vão ao inferno se tornam malditas. E tem gente que brinca de ser católico. Brinca com a palavra de Deus, prostitui a palavra de Deus. Tenho pena dessas pessoas. Eu tenho muita pena. Porque não vão entrar no céu. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. A porta é estreita para entrar no céu. E tem cristão querendo entrar no céu sem sofrimento, sem carregar só a cruz. Eu quero ver no dia do juízo. Aí o Senhor falou, se você, dia do juízo, vai acontecer sabe o quê? Vai haver um abismo entre o céu e o paraíso. Um abismo entre o céu, entre o paraíso, né? E o inferno. E a cruz vai ter que servir de ponte. E muitos estão cortando a cruz. A ponte não vai alcançar o paraíso, vai cair no abismo. Porque a ponte, porque estão cortando a cruz. Estão querendo levar uma cruz, carregar sua cruz mais leve. E no dia que for precisar usar a cruz para atravessar o abismo, para entrar na porta do paraíso, encontrar com Nossa Senhora, a cruz não vai servir de ponte, não vai alcançar até o paraíso e cairão no quinto dos infernos. E aí já não tem mais volta. Não brinca de ser cristão. Não queira só mar de rosas para a sua vida, porque a de Jesus não foi. O mar de rosas dos santos não foram. Não tiveram mar de rosas. Tiveram suas rosas, sim, os santos. As graças. Mas tiveram que receber com seus espinhos. Nenhuma rosa é tão linda sem espinho. Ela pode ser linda, mas ela tem o seu espinho. O caminho do Senhor é uma rosa. É linda, maravilhosa, mas tem os seus espinhos. É as tribulações, é a nossa cruz. E a vontade do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso Senhor Jesus é que sejamos santos. Ou santos ou nada. Você acha que é fácil a minha vida? Eu não gosto de ficar falando, mas você acha que é fácil? Ter uma filha para criar, desempregado, ter que ajudar em casa. Perseguição. Grupo de oração não abre a porta. Sou criticado por fazer live. Sou esquecido. Só que quem não me esquece de mim é Jesus e Maria. E quando eu li essa palavra aqui, eu falei, Senhor, eu estou no caminho certo. Eu estou te seguindo. E para te seguir eu tenho que pagar um preço. E vai ser assim até meu último suspiro. E eu peço a maior graça para Deus. Uma das maiores graças que eu peço para Deus é a minha salvação e da quem eu amo. E que me deixe, nunca me desampare e nunca me deixe só. Nem Jesus, nem Maria e nem meu anjo da guarda. Que me dê a graça da perseverança. A graça de perseverar até o fim. Talvez alguns sonhos não vão ser realizados. Alguns vão ser. Mas é importante que eu chegue, nem que eu seja todo arrebentado, mas no meu último suspiro, no último dia de vida nessa terra, eu posso fechar os olhos, mas antes de fechar, falar, Senhor, eu consegui. Morri na estado de graça, te adorando e te servindo. E fechar os olhos e ir para o paraíso. Persevere. A porta estreita do caminho dos santos vai ser estreita sempre. Mas eu quero chegar um dia lá. Para isso eu vou rezar muito. Eu peço as orações como eu vou rezar por vocês. Mas um dia eu quero chegar na eternidade e falar, Senhor, foi difícil, eu tive minhas quedas, mas eis-me aqui. E atrás de mim tem essas almas que o Senhor me confiou.
Esse é tudo seu, esse povo. É tudo seu. Sabe o que Jesus vai falar? Vinde, bendito do meu Pai. Vinde a mim. Que graça. Isso é verdade, gente. Estou quase chorando aqui porque eu sinto a unção, o amor de Deus. Tremendo. Vinde a mim, filhos do meu Pai, porque eu vos esperava por esse momento. Você foi fiel a mim, meu filho. Valeu a pena. Vem aqui comigo que eu te reservei um lugar. E você vai morar para a eternidade comigo. Vai ser Jesus falando para nós. Aí vai acabar o sofrimento, vai acabar o choro, vai ter choro de alegria, né? Vai acabar as doenças, vai acabar as tribulações. Então, hoje o Senhor, para terminar essa live, fica aquela pergunta: qual é o caminho que você quer seguir? Aí você responde para você mesmo: o caminho da perdição ou o caminho da porta estreita para se alcançar o céu? O caminho dos santos é o caminho da porta estreita. E o caminho do mundo é o caminho da perdição. Uma esperança maior para nós é a devoção à Virgem Maria. E se nós tivermos devoção com a Virgem Maria, consagramos a Virgem Maria, se nós tivermos com a Virgem Maria, ela vai nos orientar, nos ajudar a passar por essa porta estreita, porque ela também teve que passar pela porta estreita, porque ela teve que presenciar, ver o seu filho ser flagelado, coroado, cuspido, judiado. Ela teve que viver o silêncio e se calar. Apenas orou e adorou seu filho, a Virgem Maria. Ela também teve o seu caminho de espinhos. E ainda coloca um espinho no coração de Maria quando muitos cristãos deixam de amar a sua igreja e deixam de adorar o seu filho Jesus, crava um espinho em Jesus e no seu coração. Quantos católicos abandonando a maior riqueza da fé católica? Quantos sendo enganados pelos demônios? Quantas pessoas indo para o inferno, sendo enganadas pelos seus falsos profetas? Quantos? Ama a sua igreja, ama a doutrina da igreja, leia o catecismo, devora os livros, devora a Sagrada Escritura, para que o falso profeta não te engane e não te leve para a porta larga. O caminho dos santos é o caminho da porta estreita. E para se chegar ao paraíso, eu sempre falo que aqui esse lado Jesus ocupou. Esse lado está vazio, esse lado é o nosso. Vamos ocupar esse lugar e levar a cruz para que chegue até o paraíso, para que nos leve ao paraíso. Salve Maria Imaculada. Uma boa tarde para vocês. Deixa eu ver, eu acho que valeu, né? Foi uma hora e meia de pregação, mas eu creio que Jesus falou muito hoje, né? E que Nossa Senhora possa nos abençoar, que a Santíssima Virgem Maria possa nos dar a graça da perseverança, do amor à cruz, a humildade. Quer vencer o demônio? Humildade. Quer vencer? Perseverar? Humildade. Como São José, como a Virgem Maria, como a vida dos santos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se eu não conseguir fazer live esses 3 dias, é porque eu vou dar prioridade à Santa Missa. Não sei se eu vou chegar cedo, que tem missa às 7 e às 8.
perto da minha casa. Eu vou dar dando prioridade à Santa Missa, ao Sagrado Coração de Jesus. Se não der para fazer live, paciência, me perdoe.